E eu estava a dizer que, de facto, não há nada como estar em ambiente familiar e aberto e menos formal, que é sempre uma ajuda. Mas, obviamente, também quero agradecer o convite do Francisco Banha e as palavras, também acho que exageradas, em relação ao meu papel, que eu acho que é, de facto, muito limitado, mas, enfim, iremos procurar fazer o possível no contexto em que nós estamos. Eu vou ser relativamente rápido na apresentação, tentar, de facto, cobrir aqui um pouco as várias dimensões em que o Compete intervém nesta matéria e depois deixar-me, enfim, não sei se será para as perguntas, se para o almoço, mas se houver perguntas, naturalmente teremos todo o gosto nisso. Só para recapitular, o Compete gera um conjunto de dimensões que têm a ver com apoios, basicamente, ao empreendedorismo. Enfim, nós somos uma pequena componente da dimensão mais geral do CREN e dos incentivos às empresas que têm, efetivamente, todo um conjunto de programas, não é? Nomeadamente programas regionais, que são estes aqui, e depois o Compete, que é, de facto, o principal programa de apoios e de incentivos. Estão aqui uns números globais que vos dão uma ideia da dimensão dos apoios, efetivamente, já concedidos. Isto são números basicamente reportados ao final do ano passado, mas não alteram muito, portanto, são quase 6 mil projetos, 7 mil milhões de investimento e quase 3 mil milhões de incentivo. Aproveitava para referir que, no modelo atual, grande parte dos incentivos empresariais não são a fundo perdido. São, efetivamente, reembolsáveis, têm a vantagem de facto, não ter juros e, portanto, há automaticamente um apoio implícito, que é a ausência de custo do financiamento, mas a lógica é o reembolso, sendo que, efetivamente, há depois mecanismos que, por vezes, mitigam a dimensão do reembolso através do chamado prémio de reembolso. Isto é, se houver, efetivamente, uma performance na execução boa ou excelente, parte do reembolso pode ser perdoado, mas há, efetivamente, uma análise muito relacionada com o nível de execução dos projetos. Obviamente que há sempre subjetividade nestas matérias. Alguém dizia há pouco, por princípio, os subsídios não deviam existir, mas havendo subsídios e havendo essa disponibilidade, eu acho que eles devem ser utilizados e otimizados da melhor maneira, no caso português, e nomeadamente aproveitados da melhor forma no pouco tempo que nos resta até ao fim deste programa, e esperemos que depois no próximo programa assim continue a ser. Eu acho que há inevitavelmente uma função que as autoridades portuguesas têm nesta matéria que deve ser mantida. Portugal, aliás, do ponto de vista dos mecanismos de execução e até de fiscalização e de auditing, que em Bruxelas de facto é bastante exigente, é um caso de referência, portanto nós não temos daí um track record negativo. Enfim, haverá imperfeições como em tudo, nada é perfeito na vida, mas do ponto de vista geral nós temos efetivamente uma estrutura bastante profissional, bastante técnica e exigente nessas matérias. Bem, a engenharia financeira, efetivamente, é um eixo que se desenvolveu muito na vertente atual do Compete, fundamentalmente estruturado a partir da criação de um fundo de fundos, o chamado Finova, que é, em larga medida, um instrumento que permite, se quisermos, carrear aquilo que foi a opção estratégica de dotar uma componente dos apoios financeiros do Compete para o chamado eixo da engenharia financeira, com um princípio fundamental in mind, como dizem os ingleses, que é tentar delegar o máximo possível no setor privado a gestão dos projetos. Isto é, o que se pretende é que, efetivamente, a função de seleção de projetos de investimento, de critérios de decisão, acima de tudo, esteja na mão, por assim dizer, de sociedades de gestora privadas, e a função das entidades públicas, nomeadamente da PME Investimentos e do Compete e das demais autoridades, ser, acima de tudo, de validação das opções estratégicas de investimento e, obviamente, depois de due diligence na execução, na boa execução dos projetos. E o Finova é aqui, de facto, um instrumento central de carreamento do funding para os projetos na área do capital de risco. As opções fundamentais nestas matérias foram fundamentalmente, havia várias, algumas foram descartadas no início. Por exemplo, aqui o que está assombreado são áreas de opções de funding que não foram selecionadas. Como já foi referido, há duas dimensões fundamentais, a parte dos capitais alheios, a parte dos capitais próprios. Nos capitais próprios, a opção foi muito por apostar em fundos de capital de risco e também na dimensão dos business angels como complementaridade dessa frente. Na dimensão dos capitais alheios, acima de tudo, optou-se por uma combinação que otimiza aquilo que tem a ver com o que já foi referido do fundo de garantia, com a capacidade de, por via do suporte comunitário, subsidiar o custo do funding.
As linhas PME Investimento, como saberão, e as PME Crescimento, têm basicamente na sua gênese duas componentes fundamentais. Uma que é a dimensão da garantia, que permite de facto que os bancos não assumam o risco de crédito, ou pelo menos mitiguem o seu risco de crédito e estejam mais disponíveis para conceder crédito, e a outra que tem a ver com o custo desse funding, e aí também há uma componente que é de facto financiada por via de fundos comunitários. Os fundos comunitários atuam aqui em duas dimensões, uma na redução da taxa de juros, a outra no custo da garantia implícita na contragarantia prestada pelo Fundo de Contragarantia Mútuo aos bancos. Nós temos, nesta altura, uma dimensão razoável, ou até bastante importante, em relação àquilo que é a experiência histórica de fundos de capital de risco já aprovados e dotações globais nestes projetos. Portanto, há 20 fundos de capital de risco, portanto, que basicamente correspondem, cada um deles, a uma sociedade gestora, ou nem sempre, mas a tendência é essa, com um commitment global nesta linha de 210 milhões de euros, mas com esta situação que eu acho que é, de facto, aqui o instrumento mais crítico nesta altura da situação, que é, efetivamente, apenas 18 milhões de euros de investimento. Ou seja, há aqui um gap significativo entre aquilo que foi a aprovação de projetos de sociedades de capital de risco suportadas pelo Compete e depois a transformação desse commitment e dessa disponibilidade financeira efetiva, que ela existe, em projetos efetivos empresariais. É um tema que a nós nos preocupa crescentemente, porque nós estamos, em primeiro lugar, estamos numa fase já muito final do atual quadro comunitário, portanto termina em 2013, mas acima de tudo porque efetivamente aqui neste caso estamos a falar de uma realidade em que não há uma restrição financeira, há de facto disponibilidade de fundos, faltam projetos. E é importante debater porque é que isso acontece, se é um problema de falta de funding da parte privada que impede que os projetos vão por diante e portanto não há parceiros privados para serem os líderes do projeto, se é a ausência pura e simples de projetos inovadores e com as características implícitas e opções de investimento no capital de risco, se é uma combinação destas coisas, se o que é. Mas há efetivamente aqui algo que eu penso que é um challenge para toda a comunidade envolvida nas áreas do capital de risco e dos business angels, mas mais no capital de risco, e que tem que ser resolvido, de facto, por quem está no terreno. Quer dizer, nós, estando na dimensão pública desta coisa toda, podemos, de facto, alertar, acompanhar, participar ativamente nisso, mas eu acho que, acima de tudo, mais uma vez, tem que vir da iniciativa privada a capacidade criativa de encontrar soluções que permitam tirar proveito desta disponibilidade financeira atualmente existente. Já aqui foi referido pelo José Fernando Figueiredo que, efetivamente, há uma grande preocupação de tentar, eventualmente, de forma imaginativa, compensar o atual elevado nível de risco da componente equity com mecanismos complementares de contragarantia, pode ser uma solução, mas, de facto, esse é, efetivamente, o grande tema que se coloca nesta matéria e que, obviamente, se quiserem, nos preocupa do ponto de vista do estado atual em que nós estamos. Há uma outra dimensão nesta matéria, que aliás foi anunciada ontem, que é a transformação do estado atual do capital de risco público, que basicamente tem a ver, por um lado, com o que aqui é referido, que é centralizar numa única estrutura toda a dispersão que atualmente existia de sociedades gestoras de capital de risco. Portanto, atualmente existia o Inove Capital, a ICEP Capital e mais duas ou três que eu agora não me recordo o nome, e foi criada uma única sociedade chamada Portugal Ventures, que pretende efetivamente centralizar todo o processo de decisão nas opções de capital de risco público. E tentar criar aqui, o que se diz aqui, desenvolver uma indústria de capital de risco que atrai ao mesmo tempo capitais internacionais. Essa é obviamente uma questão que nas circunstâncias atuais não é fácil, tendo em conta, digamos, a envolvente macroeconómica que rodeia a Europa e países como Portugal, mas, acima de tudo, nós achamos que com uma equipa competente, como é a equipa que está neste momento à frente desta solução de capital de risco público e com aquilo que se pretende fazer do ponto de vista de mobilizar parcerias internacionais, será possível dar passos imaginativos e criativos nesta matéria. O capital de risco público apostou fundamentalmente em três dimensões, a chamada área da ignição, a área do venture capital e depois uma componente também associada à frente do private equity e da revitalização. Como sabem, há também um conjunto de fundos anunciados recentemente, chamados fundos Revitalizar, que estão em fase também de desenvolvimento, que pretendem responder, por um lado, a dimensões associadas a venture capital, mas também muitas associadas a dimensões de reestruturação empresarial e, portanto, há aqui também, se quiserem, uma preocupação de gerar um foco
em 3 áreas fundamentais e, por sua vez, depois também apostarem em setores de elevado crescimento e com perfil que tenha a ver, acima de tudo, com aquilo que é a preocupação do país, de longa data e mais recentemente, que é fazer um upgrade da cadeia de valor retida em Portugal nas diversas indústrias e particularmente naquelas que têm a ver com tudo o que é bens transacionáveis e orientados para a exportação. Os Business Angels, também toda a gente conhecerá, tem sido um caso de sucesso do ponto de vista daquilo que era a história dos Business Angels há 10 anos. O Francisco Nisso é, de facto, um grande precursor, mas, efetivamente, aquilo que aconteceu nos últimos 2, 3 anos, nomeadamente com o apoio que foi declarado nesta frente e com, de facto, um apoio, apesar de tudo, significativo em fundos comunitários, permitiu gerar uma dinâmica que eu acho que está a dar os seus frutos e, portanto, toda a dimensão de projetos e de sociedades que, nesta altura, estão envolvidas nos projetos são, de facto, indícios fortemente positivos daquilo que pode ser feito e de como, apesar de estarmos num ambiente relativamente adverso, as coisas continuam a mexer. Eu acho que, eu costumo dizer, eu acabei o curso em 79 e, nessa altura, nós tínhamos eu tirei o curso à noite, portanto, estava felizmente empregado. Em 79 havia 2 opções, era ir para o Estado, que eram os eleitos, que eram meia dúzia que iam para a teoria económicas, iam para o Departamento Central de Planeamento e os outros iam dar aulas. E na altura nós também achávamos que tudo era muito negativo no país. Depois, felizmente, as coisas mudaram de forma profunda e estamos onde estamos. Mas se olharmos para o perfil atual dos jovens que saem da universidade, é óbvio que os horizontes e o seu potencial de formação, a sua atitude de empreendedores é claramente diferente da nossa época e, portanto, isso foi em 30 anos. Não foi assim tanto tempo como isso do ponto de vista da evolução de um país. Portanto, eu acho que temos, de facto, desse ponto de vista, ativos muito mais ricos, muito mais diversos, que nos permitem também responder com outras características à situação atual. E estes mecanismos financeiros ajudam. Quer dizer, não, o dinheiro só por si não resolve, mas é uma base que, havendo ideias e capacidade e capital humano, permite ajudar a resolver. Como eu disse, fundamentalmente, os grandes desafios do ponto de vista do Compete e dos fundos comunitários são os temas da utilização dos fundos disponíveis, a importância que tem, inevitavelmente, este processo de aproveitamento deste potencial ser liderado pelos privados, não pode ser o Estado a encontrar resposta para isso. Há uma dimensão fundamental nesta altura que eu acho que pode ser também uma resposta, que é toda a problemática da concentração empresarial em Portugal. Nós temos uma estrutura empresarial muito predominantemente dominada por empresas de pequena dimensão e, curiosamente, apesar de haver de vez em quando algumas notícias, Portugal, apesar de ser um país em crise, não tem muitas notícias de concentração empresarial, mesmo em setores competitivos, que é uma coisa estranha, porque é que nós ainda não temos grandes campeões internacionais até em setores onde damos cartas e porque é que de alguma maneira não há, não digo no Venture Capital, que é uma coisa diferente, mas no Private Equity, no tipo de soluções, formas de facto, nesta altura, nós ganharmos uma escala competitiva que é indispensável para um país pequeno como o nosso. Este tema dos mecanismos de saída e a vertente do mercado de capitais é um tema que eu acho que, tradicionalmente em Portugal, também não está bem resolvido, não tem a ver provavelmente com o Compete, mas da minha experiência passada, eu trabalhei numa das primeiras sociedades de corretagem que houve em Portugal, de equity, a Socifi Beta, já lá vão 30 anos também, e já nessa altura se tentou lançar um segundo mercado exatamente para carregar o que agora o Alternex pretende carregar. E a grande dificuldade que se tinha era haver profundidade para as empresas do mercado secundário terem procura. Também aí eu acho que as circunstâncias são diferentes, mas a possibilidade de desenvolver um mercado de equity com mecanismo de saída do Venture Capital é um elemento crítico que eu acho que necessariamente também tem que ser resolvido e penso que aí o Euronext e as diversas entidades estão necessariamente preocupadas com esses temas e têm que encontrar uma resposta também nessa dimensão. Bem, e portanto, como tema para esta matéria era o que eu tinha a dizer-vos e obviamente que se houver alguma questão, estou disponível.